trabalha tanto em vários hospitais privados, né, daqui da nossa cidade, bem como em um serviço de grande porte público, que é o Hospital Roberto Santos, e vamos ter também Marcos Bruno, que também é médico do Hospital Santa Isabel, da Santa Casa de Misericórdia da Bahia e do Hospital Municipal. Aí, por favor, Ricardo, dê início aí a... Obrigado. Eu posso compartilhar aqui? Pode. Pode compartilhar, Ricardo. Espera aí. Pronto, tá aparecendo aí? Sim, está aparecendo. Pronto. Primeiro, pessoal, eu queria agradecer, né, o convite, aqui na pessoa do André e do Bruno, né, e parabenizar a sociedade baiana e as sociedades nacionais, né, pela campanha, né, do Março Azul Marinho, né, que foi muito importante e realmente foi muito ativo em todo o Brasil, né. Então, vamos lá. Vixe, eu não estou conseguindo passar os slides, ó. Eu vou... Espera aí. Pronto. Passou aí, né, pessoal, para vocês? Não está compartilhando agora não, Ricardo. Ah, tá não? Vixe, então, Mas falta você Não. colocar em modo apresentação depois que você compartilhou, Ricardinho. Aí, quando bota em modo apresentação, depois compartilha, para de passar, né? Não, você compartilha, bota em modo apresentação, depois vai ficar aparecendo só a sua tela, você vai ter a sensação que ninguém está vendo, mas está todo mundo vendo. Não, e aí mas vai normal. tá aparecendo na minha tela? Ainda não. Agora não. Então, peraí. Não, é porque eu não estava conseguindo passar o slide. Agora está aparecendo? Pronto. Assim. Agora você coloca em modo apresentação. Pois é, quando eu botei em modo apresentação, ó, pronto, tá certo, deu certo. Pronto, pessoal. Então, vamos lá. Todo mundo sabe que o câncer coloretal é o segundo câncer mais frequente, né, e o terceiro câncer que mais mata no Brasil, né? E nos Estados Unidos, em 2020, tiveram 150 mil novos casos com mais de 50 mil mortos, né? Apesar de eles já virem fazendo prevenção há muito tempo, né? E é sabido de todos que existe uma lesão pré-cancerosa, essa sequência adenoma-carcinoma, foi descrita há muitos anos atrás, 1984, juntamente com algumas alterações citogenéticas. Alguns adenomas evoluem para o câncer avançado no espaço de no intervalo de 10 a 15 anos, né? E a gente tem como fatores de risco para o câncer coloretal a idade, o alcoolismo, o tabagismo, a obesidade, história familiar de câncer, também doenças inflamatórias intestinais, né? Então, a gente tem uma doença que ela é muito prevalente, que mata muita gente, mas essa doença tem uma lesão precursora, são conhecidos seus fatores de risco, tempo de evolução, quer dizer, uma doença bem estudada, e existem métodos diagnósticos. Então, com isso, há uma possibilidade de se fazer o screening, né? E os objetivos do screening no câncer coloretal são prevenir o câncer detectando adenomas e ressecando-os, né? E também detectar os cânceres em estágios iniciais com condição de tratamento. Porém, a gente sabe que todo screening tem os benefícios e tem os danos, né, os ônus, né, ocasionados por todo screening. Os benefícios são aqueles que você tem uma melhora no prognóstico, já que você vai diagnosticar doenças mais precoces ou lesões precursoras, vai ter tratamentos menos invasivos e vai dar uma tranquilidade naqueles pacientes que têm um teste de screening negativo. Por outro lado, a gente vai ter um overtreatment, porque vão fazer procedimentos, por exemplo, teste de sangue oculto falso positivo, você vai gerar uma colonoscopia sem devido a um teste falso, né?
Você pode tratar lesões precursoras que nunca desenvolveriam câncer, como a maioria dos adenomas, né, trazendo até algumas complicações. E você pode ter outros diagnósticos, né, diagnosticar algumas doenças que nunca causarão sintomas ou problemas durante a vida. E naqueles pacientes que têm um falso negativo, um teste de screening falso negativo, você pode ter uma falsa segurança, né, já que os testes deram negativos. E naqueles que foram falsos positivos, você pode ter efeitos psicológicos negativos. Mas você não tem que tirar o sangue porque ela vai chegar, né? Para esses pacientes. Então, o screening, ele não só traz coisa boa, né? A gente precisa ficar atento a esses outros aspectos, né? Existem, basicamente, dois tipos de screening. Os screens oportunistas e o screening organizado. Os oportunistas é aquele individual que é feito no consultório entre o médico e o paciente. A decisão do método é entre os dois. O follow-up, geralmente, é decidido pelo médico, né? Porém, ele tem uma qualidade variável, porque você tem dificuldade de medir a qualidade desse screening. E também tem uma dificuldade também de inserir novas tecnologias. Já o screening organizado, que ele é feito por instituições, você tem critérios bem definidos, tanto de exclusão como de exclusão. Você tem campanhas para orientar a população, os seus pacientes, né? Você tem uma definição pelo programa do teste, geralmente esse teste é um teste não invasivo, e também de como vai ser feito o follow-up. Então, são coisas bem definidas. Com isso, você pode estabelecer objetivos, taxa de participação, as qualidades dos exames, você pode monitorizar desfechos, e também ter uma estatística da doença, né? Então, isso é importante no screening organizado. E também, baseado nesses desfechos, você pode mudar a sua metodologia para atingir uma melhora da eficiência. Qual o público-alvo que você deve ter em mente de um screening? Então, os fatores de risco do câncer coloretal é a idade, o sexo, a história familiar. E o estilo de vida também tem alguns fatores de risco que são mais propensos, né, como o tabagismo, o etilismo, a obesidade e a atividade física. Porém, os screens atuais, eles só utilizam a idade e a história familiar como critérios de entrada ou não nos exames, né? Se você pegar a grande maioria das sociedades mundiais, os screens todos começam com 50 anos e vai até 75 anos. São utilizados os exames, os screens, alguns deles não fazem diferença em qual exame ser utilizado, não é só no método, mas nos últimos 3 anos, a Sociedade Americana de Câncer, ela baixou a idade de início do screening, né? Baixou para 45 anos. Foi a primeira sociedade americana, são várias instituições que escrevem os guidelines americanos, e essa iniciou em 2015, baixando para 45 anos. Isso já era feito na Arábia Saudita desde 2015 e no Japão, que começava com 40 anos, mas são populações diferentes, né, com hábitos diferentes. Esse guideline da Sociedade Americana de Câncer foi publicado em 2018. Ele classifica como as recomendações como forte recomendação iniciar o screening a partir dos 50 anos, como é de comum acordo em todas as outras sociedades. E recomendações qualificadas acima de 45 anos, ele sugere que realmente seja iniciado, nos pacientes que têm uma expectativa de vida de mais de 10 anos até 75 anos, naqueles pacientes entre 76 e 85 anos, a avaliação deve ser personalizada, e acima de 85 anos, ele desencoraja o screening, né? E ele, nesse guideline, ele sugere como opções para o screening os testes já conhecidos por todos, né? O FIT e o Guaiac, o anual, o DNA, que já é atualizado nos Estados Unidos, o DNA fecal trianual, a colonoscopia a cada 10 anos, e a colonografia ou colonoscopia virtual, ou retossigmoidoscopia a cada 5 anos. Porém, essa mudança de
da idade, né, trouxe algumas discussões na literatura. Acho que é isso. E foi feito esse editorial na Gastroenterology sobre os prós e os contras de fazer ou não o screening a partir de 45 anos. Como prós, ele relata que o modelo preditivo utilizado pela Associação de Câncer é o mesmo utilizado por essa força-tarefa e que também ele utilizou uns dados dessa instituição de epidemiologia, que as vidas perdidas nos pacientes que têm câncer de 50 a 54 anos é na mesma proporção dos pacientes que têm 45 a 49, que não há uma ausência de impedimento na oferta de colonoscopia para adultos jovens, isso nos Estados Unidos, devido à baixa complicação e uma capacidade instalada de serviços que vão poder absorver, que os pacientes que têm câncer abaixo de 50 anos geralmente têm estágios mais avançados, principalmente em negros, né? Aqui é uma estatística que é mais comum em negros, e que 10% dos cânceres coloretal estão abaixo de 50 anos. E que fazendo uma prevenção nessa idade, você também traz um benefício indireto a pacientes que têm 50 a 54 anos. E também tem havido outras instituições que estão aderindo a essa orientação. Então, esses são os motivos pró, né? Você fazer começar com 45 anos a prevenção. E os contra? Ele questiona que esse autor, o modelo utilizado, ele acha que a forma como foi utilizado o modelo não foi a mais adequada, mas importante é que ele relata que nos Estados Unidos tem uma população de alto risco que não tem acesso ao screening, que são os negros, os imigrantes, os mais pobres, que é uma população grande. Então, você precisava ter mais foco com essa população, que tem um risco maior de câncer do que você ampliar para outra população com um risco menor, na tentativa de diminuir essa disparidade. Também ele relata um pesado custo social, para pouco benefício, porque vão entrar vamos dizer assim, a população vão entrar 20 milhões de pessoas a mais no screening. É um número muito elevado para que você consiga absorver, né? E há uma incapacidade, a partir do momento que você fazer esses exames de forma descoordenada, vai ter uma incapacidade de estudar formalmente o câncer coloretal de início precoce. Então, fica aqui os prós e os contras com relação a essa idade. E os idosos, até quando você fazer a prevenção? A gente viu que a maioria das sociedades indica até os 75 anos. E deve ser feita uma avaliação personalizada entre 75 e 85. Acima de 85 isso aí é bem claro que você não deve fazer screening, né? Mas como fazer essa avaliação personalizada? Tem esse aplicativo, é prognos.org, que é um questionário, uma calculadora digital, que ele utiliza várias condições do paciente, desde idade, condições médicas, algumas inabilidades funcionais, como andar, comer, e o estilo de vida, como atividade física, tabagismo. Daí ele calcula uma expectativa de vida de 10 anos. Você vê esse reloginho, se o cálculo cair no verde, que você tem uma expectativa de vida de mais de 10 anos, você deve fazer o screening nessa população. Se não, não tem indicação. Lembrando que nos idosos o screening pode trazer alguns danos, como o overdiagnóstico, né? Você pode detectar lesões que têm um baixo risco, e isso pode trazer problemas. Você pode indicar colonoscopia em pacientes com testes falsos positivos de sangue oculto. Lembrando que colonoscopia idoso é bem mais complicado, tem uma taxa de complicação maior, inclusive com eventos cardiopulmonares. Relato até de morte, né? E o preparo colônico, a gente sabe que mesmo os jovens se queixam de preparo colônico, quanto mais os idosos, né? Hipotensão, tontura, confusão mental, dentre outros. Então, você tem, a partir dos 75 anos, pesar bem a indicação. E com relação à história familiar, o que é considerado história familiar? São os parentes de primeiro grau com câncer coloretal ou com adenoma avançado. Adenoma avançado é o adenoma acima de 10 milímetros, viloso ou com displasia de alto grau. Então, aqueles pacientes que detectam um adenoma sem essas características, eles não são considerados como história familiar. O risco na população geral
da gente vir a ter um câncer coloretal é de 4,5% no decorrer da vida. Se tivermos essa história familiar, ele passa para 9%, quer dizer, dobra. Então, é importante ter essa história para a gente selecionar o paciente para fazer o screening, né? Lembrando aqui nessa tabelinha, essa idade é a idade do paciente com câncer coloretal. Se ele tiver, quanto mais jovem, maior o risco relativo de câncer. Já o adenoma avançado, né, nos pacientes de parentes de primeiro grau, também há um aumento de risco, né? Então, o grande problema é ter essa informação, né? É sugerido que esses pacientes com história de câncer coloretal iniciar aos 40 anos e não aos 50 e 10 anos antes da idade do paciente. A maioria da sociedade sugere colonoscopia e não de 10 em 10 anos, como é a população geral, e sim de 5 em 5, ou FIT anual, mas geralmente se dá preferência à colonoscopia nesses casos, né? E nos pacientes que têm história de adenoma avançado, também se inicia aos 40 e algumas sociedades sugerem iniciar na idade que o adenoma foi descoberto, também da mesma forma. Qual a grande dificuldade? É a informação precisa sobre os familiares. Os pacientes, nem mesmo o exame deles, eles sabem dizer se o pólipo foi adenomatoso, qual o tamanho, se tinha displasia, né? Eles só dizem que é um pólipo benigno, que deu bom, pelo menos essa é a informação, a experiência que a gente tem aqui, quanto mais de algum parente, né? Que o pai que teve um pólipo, você não vai ter as informações para poder fazer essa diferenciação. A sociedade inglesa fez esse guideline prático aqui, que foi publicado em 2019, que ele resolveu mudar um pouco a indicação do screening, de quem fazer screening. Ele fez esse modelo, que câncer, que você acessa por esse site, e faz também uma pontuação baseada nesses itens do paciente: idade, sexo, etnia, IMC, tabagismo, história médica e história familiar. A partir daí, ele calcula um risco de câncer coloretal nos próximos 15 anos. Ele fez um estudo com os métodos diagnósticos e as prevalências e faz um estudo nos próximos 15 anos de risco de câncer coloretal. Se o paciente tiver um risco maior de 3% de câncer coloretal nos próximos 15 anos, então ele indica a prevenção, o screening, que ele sugere que qualquer um desses 4 itens tem uma mortalidade similar, uma diminuição na mortalidade similar no câncer coloretal, o FIT de 2 em 2 anos, o FIT anual, uma sigmoidoscopia única ou uma colonoscopia única. Se o risco for menor que 3%, ele não indica o screening. Então, esse método ele já utiliza os outros fatores de risco, que não só a idade, né? Mas precisamos aguardar para ver se isso aqui realmente vai ser comprovado com benefício. Eita, parou, não estou passando. Vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo bem, Ricardo. Acho que você vai ter que dar o ESC aí para sair e entrar de novo aí no seu slide. Ou descompartilhar e descompartilhar de novo. Travou. Deixa eu estou apertando o ESC. Sair e entrar. O Ctrl, então descompartilha, Ctrl Alt Del para ver. Passou aqui, pronto. Foi. Vixe, mas só passou uma. Rapaz, desculpe aí, ó. Tente clicar lá de novo em reproduzir, lá em cima. Não. Eu achei que a questão talvez seja o seu computador. Você tem que sair e abrir de novo a aula. Eu acho que o Ricardo caiu, né? Vamos guardar ele recontactar.
Apareceu aí. Pronto, tá indo, parece. Estamos lhe vendo, Ricardo, só não estamos lhe ouvindo. Você está sem áudio. Ricardo, seu microfone acho que não entrou, viu? Seu som. Você tem que sair do Zoom e entrar de novo. Ou desculpe, é porque eu não estava conseguindo botar o áudio. Agora foi, estamos lhe Isso. ouvindo bem. Vou só pegar aqui. Vixe Maria, mas... Espera aí, deixa eu só... Pronto, estão vendo aí? Ainda não começou. Eu não compartilhei, né? Espera aí. Pronto. E agora? Pronto. Agora. Aí desculpem, pessoal, aí desculpem. Então, eu vou botar assim, eu não vou compartilhar a tela cheia para poder não bloquear de novo, certo? Então, como métodos, a gente viu aqui a história familiar, a idade, né? E quais métodos a gente pode utilizar? A pesquisa de sangue oculto nas fezes, que pode ser pelo guaio ou pelo FIT test, a endoscopia, a retossigmoidoscopia, a coluna ou a cápsula, a radiologia, a colonoscopia virtual e o DNA fecal. Desses métodos, os únicos que têm estudos randomizados, realmente mostrando uma diminuição da mortalidade, é o guaiaco e a retossigmoidoscopia. Porém, os métodos mais utilizados é o FIT test e a coluna, né? Pois são estudos observacionais e não randomizados, né? Há mais de 10 anos, a pesquisa de sangue oculto nas fezes com guaiaco já mostrou uma diminuição na taxa de mortalidade do câncer coloretal, com um follow-up de mais de 10 anos, né? Porém, esse teste a gente sabe que tem muito falso positivo, tem que ter dieta, é trabalhoso, né? Mais de uma coleta. E, ultimamente, surgiu o FIT test, que é o teste imunológico fecal, que ele é mais específico para a hemoglobina humana. Ele detecta uma concentração de hemoglobina 100 vezes menos do que o teste de guaiaco, então ele consegue, é mais sensível, né? Só precisa de uma amostra de fezes, e ele tem duas formas de você realizá-lo, ou qualitativo ou quantitativo. O qualitativo, ele é parecido com aqueles testes de gravidez de fitinha. Ele tem muito erro. Então, é sugerido você usar o quantitativo. Só que aí, no quantitativo, tem uma característica que é a definição do cutoff. A própria instituição que que está orientando o screening, ela pode definir o nível de cutoff. Se você utiliza um cutoff mais alto, você torna o teste menos sensível, vai gerar menos colonoscopia. Porém, você não vai detectar lesões adenomas avançados, né? Quando você diminui esse cutoff, você torna ele mais sensível, aumenta a detecção de adenomas avançados, mas, por outro lado, aumenta o número de colonoscopias. É um exame não invasivo, pode ser feito, inclusive, domiciliar. Tem alguns países que mandam pelo correio, né, o FIT test. E quando o FIT test é positivo, o ideal
é fazer a colonoscopia o mais breve possível, no máximo em 6 meses. Ele tem uma diminuição da mortalidade por câncer coloretal semelhante à colono, né? Ele detecta mais os cânceres em estágio inicial do que propriamente as lesões pré-cancerosas. E o FIT anual, ele aumentou a detecção de adenoma avançado, comparado com o guaiaco, né? O guaiaco, ele detectava poucos adenomas avançados. E isso diminui a incidência do câncer coloretal. Na União Europeia, 10 pacientes utilizam o FIT como método. E 9 utilizam ainda o guaiaco, mas muitos desses já estão mudando, né? E os 2 maiores programas americanos, o Veterans e o Kaiser, também utilizam o FIT. Existem estudos em andamento na tentativa de você fazer comparações mais, vamos dizer assim, mais fidedignas com o FIT e colonoscopia, porém, há uma tendência maior à adesão ao FIT do que à colono, né? E há uma igual detecção para câncer coloretal. A retossigmoidoscopia, ela foi comprovado nos estudos randomizados, em 4 estudos randomizados, que ela diminui a mortalidade e a incidência do câncer coloretal. Porém, a gente sabe que ela só examina o lado esquerdo do intestino, né? E tem algumas vantagens. O preparo, a sedação, você não precisa de acompanhante, porém, fica sempre o questionamento com relação ao cólon direito. Esse estudo dessa instituição aqui de screening de câncer americana detectou uma diminuição do risco de câncer, de mortalidade de câncer, tanto o esquerdo como o direito. Porém, ele não comprovou isso em mulheres, somente em homens. Mas, os americanos, só 2,5% dos adultos utilizam a sigmoidoscopia como screening. Lá, a preferência deles total é colonoscopia, né? A colonoscopia é o método de screening mais utilizado no ZEUA, né, como eu falei, principalmente porque no ZEUA existe muito mais o screening oportunista do que o organizado, como nos outros países, né? E é uma ferramenta muito poderosa, né, na prevenção do câncer coloretal. Existem estudos de caso controle e coorte mostrando uma incidência de redução de 80% para o câncer do colo esquerdo e 40% a 60% para o câncer do colo direito. Vários estudos já comprovaram, inclusive estudos americanos, mostrando a diminuição da incidência de câncer coloretal nos últimos anos nos Estados Unidos devido ao screening. Tem como vantagens gold standard para adenomas e pólipos serrilhados, o diagnóstico e tratamento na mesma sessão, uma proteção longa contra o câncer coloretal, né? A gente vê com a coluna normal, você tem até mais de 10 anos para repetir essa coluna, desde que a colonoscopia seja de alta qualidade. Isso é um ponto importante que todos os artigos que a gente lê, eles ressaltam isso. E tem como desvantagem o preparo intestinal, o risco de complicação, é um exame operador dependente, porque precisa dessa colonoscopia de alta qualidade e tem um alto custo. Já a colonoscopia virtual, ela mostrou uma sensibilidade de 85% e uma especificidade alta para pólipos maiores de 10 milímetros. Porém, ela tem deficiência em detectar lesões planas e adenomas serrilhados, que também são responsáveis, né, pelo câncer coloretal. E vários guidelines americanos indicam a colonoscopia virtual como screening, mas nos pacientes que recusam fazer a colono ou naqueles que têm uma colono incompleta. Lembrando que precisa um preparo igual à colonoscopia para que o exame tenha boa visualização, né? Tem pouquíssimas complicações. Não existe evidência mostrando diminuição da incidência de câncer e mortalidade, da diminuição da incidência e mortalidade do câncer coloretal. A cápsula é outro método que pode ser utilizado, ela não é invasiva, porém, ela não é isenta de complicações. A cápsula colônica, principalmente devido ao preparo. Lembrando que o preparo da cápsula colônica ele é bem mais agressivo do que o preparo de uma colônia. E você só vai ter exame completo do cólon em 90%. 10% a bateria acaba antes de chegar no cólon esquerdo. O cólon incompleto aqui é o esquerdo, né? Diferente da colônia, que o cólon incompleto é o direito.
Também tem resultados inconclusivos com relação a lesões serrilhadas e planas, é somente diagnóstico, tem um alto custo e os guidelines americanos não aprovam para o screening, nem em condição de exceção, né? Existe o DNA fecal, que ele tem uma maior sensibilidade que o FIT test. Isso, você utiliza, a orientação é de 3 em 3 anos, porém tem um alto custo, já está sendo autorizado no ZEUA. E a inteligência artificial, que é um artifício nas colonoscopias, né, que vai aumentar a detecção de adenomas com diferenciação de lesões de maior risco. Porém, não se sabe ainda ao certo qual benefício vai trazer, porque vai detectar muitas lesões pequenas, ninguém sabe se essas lesões realmente vão ser problemáticas, tem um alto custo e é pouco disponível. Por fim, pessoal, com relação à vigilância, aqueles pacientes que fizeram colonoscopia já identificaram pólipos, o que fazer com eles? Como você vai acompanhá-los? Então, saiu esse guideline agora em 2020, essa recomendação dessa força-tarefa multissocietária americana, né, que a última tinha sido em 2012. Eles atualizaram agora em 2020 e eles fazem a seguinte observação. Essas orientações, elas devem ser seguidas desde que você tenha uma colonoscopia de alta qualidade, que é chegada ao cego, um preparo adequado em mais de 85% dos exames para você detectar lesões acima de 5 milímetros, uma taxa de detecção de adenoma adequada, que eles sugerem 30% para homens e 20% para mulheres, e a ressecção completa das lesões. A partir daí, desde que você tem uma colonoscopia adequada, ele faz essas sugestões a depender do que aconteceu na primeira colonoscopia. Se foi normal, ou se teve menos de 20 pólipos hiperplásicos, menor que 10 milímetros, 10 anos, você repete. Se você tiver detectado 1 a 2 adenomas menor que 10 milímetros, você só repete a colono de 7 a 10 anos. Houve uma ampliação aqui do tempo. Antes era de 5 anos. Adenoma cerrado, pólipos serrilhados. 1 a 2 menor que 10 milímetros, 5 a 10 anos. 3 a 4 adenomas menor que 10 milímetros. Isso também houve uma ampliação. Antes era 3 anos, passou a ser de 3 a 5 anos. Também adenomas cerrados menor que 10 milímetros. E aqui com pólipo hiperplásico acima de 10 milímetros. Ele faz essa observação que alguns estudos com pólipos hiperplásicos acima de 10 milímetros pode trazer um aumento no câncer coloretal, né, metacrônico. Repetirá a coluna com 3 anos aqueles pacientes que foram vistos entre 5 e 10 adenomas, os adenomas de alto grau, ou os adenomas avançados, né, que são os maiores de 1 centímetro, vilosos, túbulo-vilosos ou com displasia de alto grau, e os adenomas serrilhados com displasia. E nos pacientes que têm mais de 10 adenomas, deve ser pesquisada a polipose adenomatosa e foi antecipado o tempo. Antes era 3 anos, baixou-se para 1 ano. Então, essas recomendações, elas mostram que as evidências fortalecem as recomendações de vigilância, os estudos fortalecem as recomendações de vigilância, e que você deve observar que houve ampliado o tempo para adenomas menor que 10 milímetros, né, principalmente os adenomas não avançados. E eles enfatizam a importância da colonoscopia de qualidade. Então, como conclusão, o câncer coloretal é muito prevalente, tem alta mortalidade, deve ser realizado um screening para prevenção ou detecção precoce do mesmo. O FIT teste e a colonoscopia são excelentes opções. O FIT geralmente é utilizado para screening organizado e a colonoscopia para screening oportunista. O intervalo de screening deve ser feito de 50 a 75 anos. Abaixo de 45 anos é uma tendência, né? Vamos precisar aguardar aí os estudos para saber se realmente isso vai ser confirmado. E acima de 75 anos, uma indicação personalizada. E a gente entende que há uma necessidade de um método que não utilize só a idade e a história familiar para indicar os pacientes para screening, né? Eu acho que precisa de um método avaliando todos os fatores de risco. E a vigilância pós-polipectomia
dependerá das características dos polos ressecados. São várias indicações aqui, segundo esse último guideline, né? Então, eu agradeço aqui e faço uma homenagem aqui ao meu mestre, doutor Pessoa, que o doutor Lira ali era muito amigo dele, né? Um abraço, pessoal. Obrigado. Parabéns, Ricardo, por essa excelente aula que você deu, uma revisão da literatura excelente, passando pelos vários guidelines e várias situações de países diferentes. Então, a sua aula foi tão boa que eu acredito que deixou pouca dúvida aí em relação a quem rastrear, como rastrear e como seguir as lesões do colo. Mas, assim, eu vou colocar aqui essa última situação da sua conclusão, que a gente tem visto essa tendência, que não é uma tendência, como você falou, a gente não tem aqui, pelo menos na Bahia, ainda um rastreamento organizado, né, amplo ou mesmo em uma determinada população, e a gente tem visto essa tendência de seguir esse guideline americano de iniciar o rastreamento aos 45 anos, né, incluindo a população de 45 e 49, e a gente sabe que isso aí é um estudo americano, né, que nós não temos esse estudo em nossa população, e que provavelmente não tenhamos também como acoplar mais essa população entre os 45 e 49 para dar conta de um rastreamento, né, e a continuidade desse rastreamento. E aí eu estava querendo saber, aí na sua realidade, queria saber também na realidade nossa aqui, através de Luciana e de Marcos Bruno, e também saber se há algum projeto institucional ou mesmo público de um rastreamento organizado aí na vivência de vocês e a opinião pessoal de vocês em relação a incluir essa população dos 45 aos 49. Aqui, eu falo, Luciana, você fala? Eu posso falar alguma coisa? Bom, eu acho que a sua aula foi excelente, Ricardo. Realmente assim foi bem objetiva, né? Falou tudo mas nos deixou sempre com aquelas mesmas dúvidas que a gente tem ao longo da nossa trajetória, né? De gastroenterologista e também de endoscopista. Eu acho que o nosso grande desafio é a questão da população, né? Nós somos um país de uma população enorme. Você falou desse rastreamento organizado, que nem nos Estados Unidos consegue isso. Imagino que pela mesma questão nossa, uma população muito grande. É muito fácil você, talvez, organizar um rastreamento em populações menores, né? Nós temos 220 milhões de habitantes. Eu pesquisei qual é o percentual da nossa população acima de 40 anos. É em torno de quase 100 milhões de pessoas acima de 40 anos. Então, você imaginar fazer um rastreamento, né, organizado numa população tão grande e tão diferente nas mais variadas questões, né, culturais, né, sociais, econômicas. Então, é uma coisa muito complicada. Eu não sei se a gente algum dia vai alcançar esse estágio de excelência, né, ou pelo menos que a gente fique satisfeito. Observo também que uma coisa que eu noto é que existe uma tendência ao médico, no caso daquele paciente da saúde suplementar, eles têm as mais variadas tendências, né? Então, apesar da gente ter guidelines, e concordo com a Ana, guidelines baseados em populações bem diversas da nossa, né? Eu noto uma tendência a cada um fazer mais ou menos o que pensa, tendo uma base, mas depois cada um faz o que pensa, até baseado em talvez alguma experiência ruim que tenha tido, né? Então, eu vejo pacientes que chegam para mim, que o médico orientou que, porque teve um pólipo, tem que fazer o exame todo ano, por exemplo, né?
Paciente que teve um pólipo hiperplásico pede para repetir com 1 ano, para ver se não tem mais alguma coisa. Então, eu acho que a nossa maior dificuldade é ter essa uniformização, né, de pensamento de todos, e também essa questão da nossa população com a diversidade tão grande de condições. Eu acho isso um grande desafio. Eu trabalho num grande hospital público, Roberto Santos, que é um hospital de formação de colegas, é um hospital que atende uma grande parcela da população carente, né? Não só de Salvador, mas do estado todo, e às vezes até vem de outros estados, né? E a gente tem um desafio muito grande nesse sentido, porque a gente não tem, dentro do Roberto Santos, inclusive, que é uma referência em endoscopia digestiva aqui na nossa cidade, a gente não tem um programa de rastreamento eficaz. A gente recebe muito paciente de fora que já vem com a sua solicitação, porque é uma dificuldade muito grande. Inclusive, se a gente pensar em fazer isso, começa a ter as questões ligadas a todos os hospitais públicos. Começa a quebrar aparelho, né? Começa a não ter os acessórios adequados para a retirada de lesões, e aí vão acontecendo as mais diversas questões que a gente não consegue levar isso adiante. Marcos? Ou Não, Ricardo? eu acho, Ana, o que Luciana falou acontece também lá com a gente no municipal. A gente não consegue rastrear bem os de 50 por questões, enfim, as mais diversas que ela já disse. E eu acho que se a gente baixar a idade, isso também vai gerar muito impacto nessa população de 50 anos e aqueles talvez que teriam uma prioridade maior no exame, tentando rastrear essa população dos 45 aos 49. Não só a questão do custo, mas eu acho que aqui nos nossos serviços isso impactaria também em quem precisaria mais na frente, né? Talvez um pouco mais, diremos assim, do que essa faixa etária. Embora parece que saiu um estudo recente, eu acho, não sei se foi na Gastrointestinal, o ano passado, que ele comparou 45 até os 49 com 50 até os 55 e viu que o benefício foi igual, foi o mesmo, na redução de incidência. Mas a gente tiraria talvez outros pacientes que já estão com sintoma, talvez, que estão numa prioridade maior para fazer o exame, né? Tentando rastrear esses. Eu não estou convencida ainda desses 45 anos. Eu ainda não me convenci totalmente disso. Não sei, o Ricardo, Ana, você mesmo, Marcos, eu não estou convencida ainda de que devo indicar colonoscopia em pacientes por causa dos 45 anos. Não, eu, de fato, não acho que a gente tem que ver isso com critério, porque até dentro da saúde suplementar, a gente tem dificuldade. A gente depois que a gente tem um teste de sangue oculto positivo no rastreamento, a gente tem um período de tempo para fazer a colonoscopia. E a gente tem tido dificuldade ainda dentro da saúde suplementar para, em tempo hábil, estar colocando paciente para fazer colonoscopia, paciente sintomático, quanto mais rastreamento. Então, eu acho que na nossa realidade não cabe ainda esse rastreamento de 45 a 50 ainda. E, Ricardo, a sua realidade lá em Fortaleza? É assim, aqui a gente não tem, né, como é semelhante a vocês, né? Eu já tive assim interesse em algumas vezes eu fui à Secretaria de Saúde do município, do estado, até assim porque coincidentemente as pessoas que estão lá na secretaria são da minha geração e a gente tem mais acesso pessoal, mas infelizmente a gente não sentiu assim uma sensibilidade ainda de botar um programa, acho até pela dificuldade mesmo, né, das secretarias. E então não há um programa organizado, até porque quando você vai instalar um programa, você não deve ter só o sangue oculto e a colono, né? Você tem que ter o sangue oculto, aí tem que ter um tempo para fazer a colono, se der um câncer tem que ter onde vai operar, então tem todo essa trajetória aí do paciente toda bem organizada, né? Então isso não é fácil, né? Porque a gente sabe das dificuldades do serviço público. Aqui no Ceará, nos últimos 15 anos, foram construídas várias policlínicas no interior e alguns hospitais regionais, certo? Hospitais grandes, com 300 leitos, e policlínicas com endoscopia, com colonoscopia. E, curiosamente, a fila
de espera aumentou depois que foram construídas todas essas clínicas. Porque eu acredito que aí as pessoas passaram a pedir mais exames que não tinham indicação, né? Porque passa a ter perto, né? Antes eles tinham mais critério. Então, eu acho que a gente primeiro passaria por uma educação aí uma educação continuada dos médicos, né? E da real indicação dos benefícios dos exames, né? E eu também, eu compartilho aí da opinião da Luciana no serviço privado, né? Na saúde suplementar. A gente observa muito essa indicação de pólipo. As pessoas parecem que não diferenciam o pólipo hiperplásico do adenomatoso, né? Quanto menos do avançado, né? Todo pólipo tem que fazer com 1 ano. Eu não sei se isso é também por uma segurança, uma insegurança, né? De não fez um exame com a real qualidade, o equipamento não estava bom, o preparo não estava adequado, então a pessoa acaba antecipando aí a indicação, né? Para tentar minimizar aí alguma falha, né? Algum câncer de intervalo. Mas eu vejo com assim, muita dificuldade a gente tentar montar um programa institucional, né, no município ou no estado. E com relação à idade, você vê que a indicação desse guideline ela não é forte, né? Ela é bem clara, é uma indicação, ele sugere. Os outros guidelines americanos, se eu não me engano, teve só uma sociedade daquelas, eu acho que uma das forças-tarefa, porque tem 2. Uma recentemente aderiu. É a de medicina preventiva, né? Pronto. E a outra é a das a de câncer. Mas só uma aceitou. A Sociedade Americana de Gastrologia não apoiou, não aderiu ainda, né? E na Europa isso não ainda foi aceito em vários países, né? Não aceitaram. Então, eu não sei se a gente aqui que não tem condição de atender nem os que têm um risco maior, vai para o mesmo raciocínio aí, que inclusive ele relata nos próprios Estados Unidos uma parcela da população que não tem acesso, né? Então, a gente precisa ver aí com muito critério, né? Eu acho. Exato. Eu acho que, a meu ver, a SOBED, né, poderia ajudar, incrementar no papel da educação do médico de forma geral em relação a quando solicitar isso, para a gente, pelo menos, tentar evitar esse excesso de pedido que a gente tem, tanto na rede particular quanto na pública, de solicitações de colonoscopia em tempos inadequados, sobrecarregando o sistema, né? Então, além de sobrecarregar o sistema, ele traz efeitos colaterais, né? Porque se uma pessoa se submete a várias colunas, ele tem mais chance de ter uma complicação, né? Sem dúvida. Sobrecarregando em todos os modos, né? Em relação, gente, a essa quantidade de exames que é solicitado, tem alguns colegas que solicitam até o exame para uma colonoscopia normal, redução de tempo para 5 anos, acreditando que isso reduziria a taxa de câncer de intervalo. Isso na maioria dos guidelines, a gente não vê isso com frequência. O que é que vocês acham dessa redução de 10 para 5 anos na tentativa de redução de câncer de intervalo? Eu recebo também no consultório muitos pacientes que chegam, doutor, meu médico, quando eu fiz a primeira coluna, disse que eu teria que voltar com 5 anos para refazer o exame. E alguns colocam essa possibilidade. O que é que vocês acham? Vocês fazem isso na prática? É 10 anos, tenta reduzir para 5, para diminuir esses 10, se não me engano, 11% de intervalo. O que é que vocês fazem? Como é que vocês procedem? O câncer de intervalo está mais associado a, assim, inclusive, até nesse guideline aí que orienta sobre a vigilância, esse que eu coloquei, que é orientado, capitaneado pelo Douglas Rex, né, que é um cara que mais estuda prevenção de câncer nos Estados Unidos, né? Até ele relata lá que ele está muito mais associado à qualidade da colonoscopia, né? O problema é que eu acho que aí vai de encontro à qualidade da colonoscopia, né? Então, é isso que eu falei, eu acho que a pessoa às vezes faz uma coluna com preparo inadequado, não chegou no seco, ele tem dúvida se deixou passar alguma coisa, ele tem uma agenda com vários exames para fazer, então ele não faz o tempo de retirada do aparelho, esses detalhes todos que a gente sabe que é da nossa realidade,
Aí, para ele minimizar essa falha, né, uma falha não obrigatoriamente dele, vamos dizer assim, ele antecipa o tempo, né? Eu não sei assim, assim isso não tem embasamento, né? Eu acho. Embasamento na literatura não tem, né? Eu, pelo menos, não encontrei. Não, não tem embasamento, eu acho que é exatamente isso aí. Acho que isso é uma ideia antiga, entendeu, Marcos? E hoje em dia o propósito é fazer uma colonoscopia de qualidade e não tem porquê. Mas, Não, pessoal, a gente está passando do Deixa eu horário, né? Eu estou preocupada só com fazer você. uma observação aqui, Ana Célia, rapidinho. Sim, Inclusive, com relação a esse negócio da colonoscopia de qualidade, nos Estados Unidos é sugerido que cada serviço tenha exposto os seus critérios de qualidade, inclusive de fácil acesso para a clientela, na tentativa de que o cliente saiba, escolha o melhor serviço e tudo. Inclusive, eles até sugerem que se há uma tendência, os serviços que têm um critério de qualidade melhor seriam melhor remunerados, entendeu? Há uma tendência, mas isso não é uma coisa muito clara, né? Mas isso é difícil a gente ter aqui no nosso meio, né? A gente avalia. Boa noite. Boa noite. Ana, Só um minutinho. Eu sou Adriano, sou do Mato Grosso do Sul. Eu vou dizer a nossa experiência daqui. A capital tem 1 milhão de habitantes, mais ou menos, e tem uma fila de 2.000 exames de espera. Então, assim, é uma realidade que eu sei que é brasileira, não adianta. Se baixar para 45, essa fila vai para, no mínimo, 3.500 exames por baixo. Provavelmente vai até mais. E não é um exame simples de mas fazer. Recomendo preparo. É diferente do exame de mama, de próstata que faz o toque. Esse é um exame que uma manhã inteira, você vai fazer um multirão, faz 30 exames, cara. Assim, é difícil. Então, ele tem que ser precioso. Agora, não sei a realidade de vocês, mas os exames feitos no SUS aqui, a gente não confia tanto. Infelizmente, é muito cheio o serviço. E aí você fala assim, vou esperar 10 anos. Cara, se o paciente chega para mim, eu fico com medo. Eu faço com cuidado, eu repito o exame. E eu posso fazer um intervalo maior, mas o que vem da rede, olha, a gente pega cada coisa que, infelizmente, eu trabalhei no Hospital do Câncer, saí, a gente tinha um acordo de fazer 60 exames por semana, por mês. Aí vinha os bilhetinhos para furar a fila. Cara, isso me deixava louco, entendeu? Aí o amigo do amigo do amigo, você não consegue zerar a fila nunca. Então, é um problema, é uma realidade que, infelizmente, aí você fala assim, um exame de qualidade. Os aparelhos vão ficando defasados, e a gente não consegue trocar o aparelho. Você acha que não tem diferença um aparelho de 10 anos e um aparelho novo com magnificação? Tem. Aí você pega um aparelho lá muito velho, você vai repetir com 10 anos esse exame, você vai passar, esse paciente vai passar coisa. Infelizmente, eu não sei a realidade de vocês, mas a nossa, esse intervalo de 5 anos é porque você não confia dos colegas. É o que você falou, exame de qualidade não é a realidade, infelizmente, entendeu? Isso aí, é. a campanha Março Azul vem de encontro a isso. Eu sou presidente da SOBED aqui do Mato Grosso do Sul. É para isso a campanha, para esclarecer o pessoal que pede o exame, porque o endoscopista sabe quando fazer, o próprio sabe quando fazer, mas o que chega de pedido para a gente é de quem não sabe pedir. Esse exame não é qualificado, o pedido não é qualificado. E o que vem para a gente é assim, colonoscopia. Não vem a história do paciente, por que está pedindo, o que está procurando, qual que é a suspeita. Não vem. Pelo menos para mim não vem. Não sei se para vocês é diferente. Chega o pedido do exame, colono. Não tem indicação, meu Deus. O problema está até na formação do médico, é difícil, é muito complexo. Desculpa, falei demais, Ótimo, né? não, ótimo, tranquilo. não, ótimas as suas colocações, é, mas eu acho que a gente tem que encerrar a discussão, porque já estamos atrasados já em quase 15 minutos para outra aula. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, viu? Mais uma vez agradeço a André e a Bruno. Desculpa, só não Por parabenizei favor, pela deem aula. continuidade. Excelente aula.
Acho que o próximo moderador pode seguir aí com a apresentação. Ramiro, a bola aí tá, você aí pode assumir. Ok, André, muito obrigado aí. Então vamos chamar o nosso colega Gerson Brasil, que vai falar sobre o tratamento endoscópico das lesões superficiais do colo, e teremos também a participação de 2 colegas locais. O Gerson é o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva Regional Pernambuco. Já foi presidente, não é o ex, mas já foi presidente. É um médico endoscopista de grande experiência, também com formação sólida em gastroenterologia, e que eu saiba, ele trabalha nos hospitais da Rede Dó, em Recife. E nós vamos ter também o Daniel Lira, que é um médico endoscopista experiente, que trabalha aqui também nos hospitais da Rede Dó, no Hospital Português, no Hospital de Endoscopia. E a colega Aline Mano, que além de colonoscopista, é coloproctologista e trabalha também no Hospital São Rafael, é preceptora da residência de coloproctologia e trabalha também no Hospital de Endoscopia. Então, Gerson, você está com a palavra, você tem 20 minutos para fazer sua apresentação e depois nós vamos ter mais 25 minutos para a discussão. Boa noite, Ramiro, presidente. Boa noite a todos. Agradeço o convite em nome do Bruno e do André. E desde já parabenizo a Sociedade de Gastroenterologia e de Endoscopia da Bahia pela pujança científica de vocês. É realmente impressionante a quantidade de eventos de alto nível, de alta participação que vocês são capazes de fazer. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui. Tenho grandes amigos endoscopistas na Bahia, não vou citar o nome de todos para não esquecer nenhum, e uma responsabilidade porque é um celeiro de excelentes endoscopistas e de ex-presidentes da SOBED, que torna a missão da gente um pouquinho mais árdua. A mim coube falar um pouco sobre o tratamento endoscópico das lesões superficiais do cólon. O Bruno me pediu para fazer uma abordagem de cunho mais prático, onde a gente pudesse tornar isso algo mais didático, né, e mais real para o que a gente aplica no cotidiano. Então, um breve roteiro do que a gente vai falar sobre a distribuição dos pólipos, os critérios que a gente usa para avaliação e para descrição deles, as bases, tá, para as técnicas corretas de polipectomia e, obviamente, as condutas que derivam dessa análise e da polipectomia realizada. Finalizar com algumas mensagens que nós julgamos importantes. Didaticamente, a gente pode dividir os pólipos coloretais em tamanhos. Esses tamanhos não são meramente uma questão de semântica, eles têm implicação técnica na escolha do melhor método para serem ressecados. Então, entre diminutos, aqueles que têm até 5 milímetros, pequenos até 9, médios até 19, grandes quando a gente passa aí da cifra de 2 centímetros. Gigantes, com a classificação off-label, quando maiores que 3 centímetros. Esse é um trabalho americano extremamente interessante, de uma base de dados de mais de 600 mil colonoscopias. Eu gosto muito dele porque ele confronta um pouco o ímpeto que os endoscopistas, principalmente os que estão ainda em formação, de melhorarem suas habilidades para realizar ressecções muito complexas, né? ISDs e pólipos grandes, 3, 4 centímetros. Quando na prática o que a gente vai se deparar é diametralmente oposto a isso. A gente sabe que mais da metade, um pouco mais da metade dos pólipos tem até 5 milímetros, não mais do que isso. Quando a gente pega o ponto de corte de 10 milímetros, a gente está falando que 80% pelo menos deles tem até 10 milímetros. Obviamente, eu não tenho a pretensão de desmerecer o tamanho do pólipo, porque a gente sabe que quanto maior o pólipo, maior o risco dele ser um adenoma avançado e um câncer no futuro. Porém, 1/4 dos adenomas avançados eles estão ali em até 10 milímetros. Isso não quer dizer que a gente não deve valorizá-los, mas que a técnica de polipectomia que você vai aplicar no seu cotidiano, sem sombra de dúvida, são para pólipos até 10 milímetros. Então, para avaliar e descrever o pólipo, né, além do seu tamanho e, obviamente, da localização, se ele está no cólon direito, no cólon esquerdo, a gente segue um roteiro básico aí que envolve a sua classificação do tipo morfológico, pela classificação de Paris e as classificações da LST,
a avaliação do padrão de superfície, do padrão de vasculatura. Existem classificações para isso, através da cromoscopia digital. A principal delas, sem dúvida, é a JNET, a classificação japonesa, e até, quando disponível, a classificação do padrão de abertura de criptas. E baseado nessas informações, a gente consegue estabelecer qual a estratégia mais apropriada. Desde 2000, essa classificação de Paris, do conhecimento de todos, ela é incentivada para ser utilizada, é uma forma de universalizar a linguagem dos endoscopistas no mundo todo. Ela tem uma relativa taxa de concordância, tirando aqui as lesões mais planas, onde geram algumas dúvidas, e deve ser estimulada, sobretudo, na formação do endoscopista. Ela não é meramente para classificar o aspecto morfológico em polipóide, pediculado ou céssio, ou numa lesão não polipóide tipo plana, discretamente elevada, ou com depressão, ou até uma lesão escavada. Ela também confere prognóstico. Ela confere prognóstico porque a gente sabe que as lesões que possuem um componente com depressão, as lesões deprimidas ou escavadas, claramente é do tipo 2C, 03, possuem um risco maior de invasão da submucosa e, por vezes, invasão profunda da submucosa, o que confere um prognóstico totalmente diferente. Já a classificação das LSTs são aquelas lesões que têm um crescimento horizontalizado, um crescimento lateral, em detrimento de um crescimento em altura. A gente tem dois grandes tipos, o tipo granular e o tipo não granular, cada um deles se subdividindo em duas outras classificações, a granular homogênea e a granular nodular mista. Já as não granulares são a classificação tipo plana, elevada, e as lesões do tipo pseudodeprimida. Novamente, a semelhança da classificação de Paris, elas têm implicação de prognóstico, um risco de invasão da submucosa, e muitas vezes essa invasão pode ser mais profunda ou multifocal. O tipo morfológico mais comum, granular homogêneo, felizmente é aquele com melhor prognóstico, né, e tem um baixo índice de invasão da submucosa, menos de 1%. Seguido aí, em termos de prevalência da não granular do tipo plana elevada, até passar pela granular nodular mista, onde a gente tem um grau de invasão de aí 15,2%. Tipicamente, essa invasão ocorre nas áreas dos nódulos dominantes, especialmente quando maiores que 1 centímetro, até um tipo morfológico absolutamente preocupante, que é o pseudodeprimido, onde a gente pode ter uma invasão da submucosa que beira a metade dos casos. Ainda avançando um pouco nessa caracterização do pólipo, a gente tem a classificação JNET, que avalia tanto o padrão de superfície quanto o padrão vascular. Há uma polêmica se é necessário ou não o uso de magnificação concomitante. Eu diria que, via de regra, não. Nós podemos, com um aparelho de alta definição, de alta resolução, que dispõe do artifício da cromoscopia virtual, fazer essa classificação e, na maior parte das vezes, com boa acurácia. O grande calcanhar de Aquiles é o tipo 2B. Para esse tipo específico, quando a gente tem um padrão de vasos irregulares, recomenda-se que haja associado a magnificação. Recentemente teve uma subclassificação desse 2B em 2B low e 2B high, onde a gente tem uma forma de tentar predizer qual desses tipos tem o pior prognóstico ou não. Então, através dessa classificação, a gente pode estabelecer quais são os tipos que têm, são lesões com menor potencial de invasão da submucosa, menor potencial de transformação carcinomatosa, quando comparado, por exemplo, o tipo 1 e o tipo 2A com o tipo 3, aquela lesão onde a gente tem uma completa perda do padrão de superfície, do padrão vascular. Isso é típico de lesões com invasão maciça da submucosa. Por último, a classificação do professor Cudo, também bastante antiga, do conhecimento de todos. Essa, sim, preferencialmente se requer o uso da magnificação de imagem para estabelecer o padrão de abertura dessas criptas. E pelo padrão de abertura das criptas, nós conseguimos ter uma boa correlação para o tipo histológico dessas lesões polipóides. Notadamente, as do tipo 5 são as de pior prognóstico, a do tipo 5I a gente tem costumeiramente invasão da submucosa, mas por vezes são invasões do terço superior. Por outro lado, no tipo 5N, a invasão maciça da submucosa são lesões, então, não passíveis, não elegíveis para tratamento endoscópico.
Vou começar com uma provocação aqui para vocês, para quem realiza o exame. Sem dúvida, isso é uma lesão do dia a dia, pólipo aí de 4 milímetros. Como é que a gente resseca esse pólipo, né? Eu sei que é bem tentador pegar uma pinça, polipectomia, por usa até uma pinça maior, jumbo, e dar uma dentada e tentar ressecar. O que a gente vê na prática é que o eixo da pinça é diferente, o eixo axial dela é diferente da largura da pinça e, por vezes, a gente não consegue abarcar o pólipo por completo, deixando a lesão residual, como foi possível ver aqui nesse vídeo. E aí eu remeto para responder se essa é a melhor forma, apesar de tentadora, por ser rápida e bem prática, essa é a melhor forma de conduzir a ressecção de pólipos desse tamanho. Esse é um trabalho australiano clássico, é o primeiro desse desenho, um trabalho extremamente elegante, onde esses pólipos até 5 milímetros eles foram ressecados com pinça, como vocês conseguem ver na imagem, e, ato contínuo, se realizou uma mucosectomia pela técnica de injeção e passagem de corrente com alça diatérmica do leito cruento dessa polipectomia. E os resultados são absolutamente assustadores, né? A gente tem aí pelo menos 40%, apenas 40%, né, de ressecção completa, ou seja, alcançando aí uma taxa de lesão residual que pode chegar em 50%, 60%. Depois desse trabalho, vários outros, pelo menos 2 grandes outros trabalhos randomizados, controlados, mostraram o mesmo resultado. E isso fez com que a gente repensasse a técnica apropriada para a ressecção de pólipos pequenos, insisto, são os pólipos do cotidiano. Então, falar um pouco qual a técnica apropriada da polipectomia, algumas dicas de cunho prático e que devem fazer parte do nosso cotidiano. Obviamente, o diagnóstico óptico acurado, passando por todas essas etapas que a gente falou há pouco, do tipo morfológico, quando houver disponibilidade da classificação do padrão de superfície, do padrão vascular pela cromoscopia óptica. Após isso, identificar o pólipo, promover a abertura da alça, deixando sempre o pólipo na posição, preferencialmente, de 5 a 6 horas, que é onde a maior parte dos canais de trabalho saem, algumas marcas um pouco mais para 7 horas, outras mais para 5 horas, mas sempre no quadrante inferior. E proceder ao fechamento da alça, englobando não apenas o pólipo, mas a mucosa adjacente sã. Tá? Esse é o objetivo, para garantir a ressecção completa do pólipo. Então, é feita a secção do pólipo e, ato contínuo também, a inspeção do leito cruento. Então, em linhas gerais, essa é a base das técnicas de polipectomias que devem ser adotadas. E aí, a gente pode hoje afirmar categoricamente que o método de escolha para a ressecção de pólipos diminutos, ou seja, de 5 ou menos milímetros, é sim a alça de polipectomia, preferencialmente a alça a frio. Tá? Há uma exceção para os pólipos considerados diminutos, mas até 2 milímetros. Nesse cenário, poderia ser aceitável a realização de uma polipectomia através de pinça. Mas, exceto nessas condições, a técnica apropriada engloba necessariamente o uso de alça de polipectomia para melhorar a taxa de ressecção em bloco R0 do pólipo que foi diagnosticado. A pinça quente, né, a hot biopsy, não é recomendada. Há um risco maior de injúria térmica, principalmente quando a gente trabalha ali no colo direito com a parede mais fina, e também não é recomendada porque ela dificulta, piora a avaliação do espécime que foi retirado. A gente parte aí para pólipos um pouquinho maiores, pólipos pequenos, de 6 a 9 milímetros. Também não há dúvida, isso está bem pacificado, o método de escolha é alça a frio. Tá? Comparado à alça quente, a gente tem uma menor taxa de sangramento tardio, pode parecer paradoxal, mas não é, pessoal. As ressecções com alça diatérmica terminam invariavelmente sendo mais profundas na submucosa e terminam por expor mais os vasos. Então, isso aumenta o risco de sangramento tardio, tá? Além de síndrome pós-polipectomia e perfuração. Então, quando utilizada a alça frio, todas essas complicações se reduzem drasticamente.
E aí vocês podem perguntar, e qual o tipo de alça? Qualquer alça resolveria o problema? Não, não é qualquer alça que resolve o problema. A gente sabe que, preferencialmente, existem no mercado alças dedicadas para essa técnica de polipectomia a frio. Talvez para pólipos até 9 milímetros, isso não faça tanta diferença. Com esses pólipos menores, uma alça que é desenhada para ser diatérmica pode e consegue cortar com bom resultado essas lesões menores que 9 milímetros. Porém, quando a gente vai tentar fazer essa técnica para lesões maiores, que muita frequência termina acontecendo na alça que não é dedicada para corte a frio, é que mesmo fechando completamente a alça, se mantém a ausência da ressecção, né? Ou seja, a alça não consegue seccionar todo o pólipo. E, por vezes, termina sendo necessário complementar com o uso da unidade eletrocirúrgica, o que é um desvirtuamento da técnica. Então, se possível, eu sugiro a padronização de alças de corte a frio nos seus serviços. Vocês vão perceber que é muito mais fácil de trabalhar e vai ser útil para a maior parte dos pólipos que a gente vai encontrar ao longo do dia. Quando a gente passa aí dos 10 milímetros, as coisas começam a ficar um pouco diferentes. A técnica correta, né, de proceder à polipectomia não está completamente estabelecida. A gente está em desenvolvimento da melhor técnica. Nesse cenário, a técnica convencional de mucosectomia, através da injeção da submucosa e secção com alça diatérmica, ainda continua sendo a técnica clássica e preferida. É possível que isso vá modificar. A gente tem alguns trabalhos sugerindo outras técnicas para serem utilizadas, polipectomias com alça a frio ou alça diatérmicas sem injeção, né? Ou mucosectomia, fazendo a bolha submucosa com alça fria ou alça quente. E, mais recentemente, o uso, escrito aí pelo professor Kenneth B. Miller, da técnica de mucosectomia sob imersão. Então, tem vários trials em andamento. A gente não tem a resposta. Todas essas técnicas podem ser utilizadas, aquela que você está mais familiarizada, mas, à luz da medicina baseada em evidência, a técnica de mucosectomia clássica ainda continua sendo referenciada nos principais guidelines. Eu chamo a atenção aí para 2 trabalhos extremamente interessantes, revisões sistemáticas e meta-análises de trabalhos publicados, né, nos últimos 10 anos, pelo menos, para mucosectomia sob imersão. Então, a gente já sabe que as técnicas a frio vêm ganhando cada vez mais relevância, cada vez mais importância, e a técnica sob imersão possui algumas vantagens adicionais, que é pelo seu próprio racional, fazer com que a lesão flutue e haja, ao invés do seu crescimento, a diminuição, como se a lesão engruvinhasse. Tá? Aqui vocês veem a comparação na visão com ar e na visão com água, a lesão tende a encolher. E essa característica da mucosectomia sob imersão faz com que a técnica se torne ainda mais segura, aumente as taxas de ressecção em bloco, ressecções R0, mesmo para lesões maiores que 10 milímetros, né, reduzindo, consequentemente, o risco de recidiva e complicação das ressecções. E esses dados foram validados por trabalhos recentes. A gente tem trabalhos aí desse ano e do ano passado, extensas meta-análises. Esse benefício ele é ainda mais evidente para lesões maiores que 20 milímetros, mas em lesões maiores que 10 também já existe. Então, é uma técnica que muito provavelmente vai figurar aí nos principais guidelines como técnica de escolha num futuro próximo, pelo menos essa é a expectativa. Saindo um pouco aí das lesões planas e entrando para as lesões pediculadas, essas lesões parecem-me já também ter bem pacificado o papel das técnicas de mucosectomia. A gente sabe que a técnica de escolha é indiscutivelmente a polipectomia com alça diatérmica. A corrente preferencial é a corrente de coagulação. Se você puder trabalhar, obviamente, com unidades eletrocirúrgicas que conseguem entregar um tipo de energia titulável, é melhor. A gente tem sets específicos para esse tipo de corrente, mas se sua unidade eletrocirúrgica é uma unidade mais simples, utilizar sempre a técnica de a corrente de coagulação.
A complicação mais frequente é o sangramento pós-polipectomia. Claro, existem vasos nesse pólipo, no pedículo desse pólipo, de forma que lesões que possuem a cabeça maiores que 20 milímetros ou o pedículo maior que 5 milímetros, está indicado a realização de uma mucosectomia, de uma polipectomia com profilaxia. Tá? Essa profilaxia pode ser feita, como vocês viram aqui no vídeo, através do endoloop. Nem sempre é tão fácil manusear o endoloop, especialmente para pólipos maiores, mas também pode ser realizado com a mesma eficácia com o uso de hemoclips convencionais, principalmente esses hoje que possuem uma abertura maior de 11 ou 13 milímetros. Sem dúvida, essa técnica hemostática profilática mecânica ela é superior à injeção de adrenalina no pedículo do pólipo. O posicionamento do acessório deve ser apropriado, né? Lembrar que a alça deve seccionar do terço médio para o terço inferior do pedículo, para garantir uma margem livre para avaliação do patologista e, obviamente, quando seccionar acima do local onde você fez a hemostasia profilática, seja com clipe ou com endoloop. Cuidado na retirada do espécime para não danificar. O uso daquelas alças tipo rede parece ser bem interessante com esse propósito. Quando a gente passa agora a falar de pólipos maiores que 20 milímetros, pessoal, as coisas mudam um pouco de figura. Essas lesões são a exceção do nosso dia a dia. Tá? Então, tipicamente, são lesões ou sésseis ou de crescimento lateral, ou podem estar em localizações difíceis, e recomenda-se que esse tipo de ressecção sejam feitas por endoscopistas com experiência em ressecção de pólipos complexos e, obviamente, em centros equipados com os diversos tipos de acessórios que a gente pode utilizar. A técnica de mucosectomia é bastante aceitável, sem sombra de dúvida. Preferencialmente, deve ser feita em bloco, mas não é a única técnica que pode ser utilizada. A gente sabe que ela tem um perfil de segurança muito bom, ela é eficaz para a maior parte das lesões planas e as lesões de crescimento lateral. Recomenda-se, nesse tipo de lesão maior que 2 centímetros, utilizar uma solução viscosa diluída com um contraste, tanto para melhorar o contraste da submucosa, como a patência da bolha ser maior, reduzindo o tempo de procedimento e a necessidade de injeção. Recomenda-se, nesse tamanho de lesão, quando se procede à mucosectomia, fazer a ablação térmica das margens do leito da mucosectomia, seja com um catéter de argônio, seja com a ponta da alça, são igualmente eficazes. Eu só faço uma observação que, quando utilizar a ponta da alça, o modo de coagulação deve ser preferencialmente um modo de baixa voltagem, de baixa energia, um soft coagulation, por exemplo. Agora, a ablação térmica não está indicada para lesão visível remanescente. Tá? Isso é para as margens livres de doença. Não faz sentido utilizar essa técnica para lesão residual depois do corte da alça. Você deve cortar, seccionar novamente e aí sim fazer isso nas margens. O fechamento profilático do leito cruento para fins de hemostasia profilática está recomendado nesse tamanho de lesão, sobretudo no cólon direito, e principalmente no cólon direito, quando essa eficácia é mais bem documentada. É possível fazer uma mucosectomia em piscimil? Sim, é possível. A gente vai ver algumas observações de quando é elegível fazer mucosectomia em piscimil, mas sempre que for adotar essa estratégia, tentar, obviamente, ter a menor quantidade de fragmentos possíveis. Então, vamos levantar aí o sinal amarelo. Né? Lembrar que o sinal amarelo é alerta, não significa avançar. Nesse momento, é prudente, é imprescindível ter parcimônia. Vejam, observem essa lesão. Essa lesão é uma lesão que nós já mostramos aqui o tipo morfológico dela. É uma lesão de crescimento lateral do tipo pseudodeprimida. É uma lesão que tem um risco muito grande de invasão da submucosa, multifocal, muitas vezes até mais profunda, e tem um tamanho grande, tem mais de 2 centímetros. Será que é prudente realizar uma mucosectomia nesse contexto? A probabilidade de você conseguir fazer uma mucosectomia em bloco de uma lesão nesse tamanho, com essas características, é pequena. Será que vale a pena fazer uma mucosectomia em piscimil neste tipo morfológico, pessoal? Bem, não existe uma resposta única para essa pergunta. Eu diria que, se você tem expertise em realizar
técnicas de ISD ou até mesmo ISD híbrida, sem sombra de dúvida, para esse tipo morfológico, é preferencial. Porque você garante a cura oncológica, a avaliação da peça pelo patologista de maneira acurada para alcançar a cura que a gente tanto deseja os pacientes. Por outro lado, se você trabalha num centro ou numa região e que é impossível o acesso a técnicas avançadas de dissecção, será que vale a pena fazer uma colectomia? Talvez nesse cenário seja razoável fazer uma dissecção, uma mucosectomia em piscimil. Então, isso vai ser moldado à realidade que você tem. O recado que precisa ficar claro é que, na suspeita de invasão da submucosa, e nós sabemos quais são essas suspeitas pela avaliação criteriosa que nós já fizemos do pólipo, os tipos com depressão, Paris 2C, 3 ou 2A mais 2C, os tipos de LST, pseudodeprimida ou granular nodulares, quando tem, sobretudo, um nódulo maior que 1 centímetro, lesões em que tem um padrão de cromoscopia virtual NBI, tipo 2B, ou quando você é disponível a magnificação, um CUDO tipo 5I, preferencialmente a ressecção dessas lesões deve sempre ocorrer em bloco. Se o tamanho delas permitir, através de uma mucosectomia convencional, não há problema, você pode fazer, desde que sejam garantida a ressecção em bloco. Se não, é prudente se considerar técnicas avançadas para esse tipo de ressecção. E aí, saindo um pouco do sinal amarelo para o sinal vermelho, onde passa a ser proibitivo a realização do tratamento endoscópico, é naqueles casos em que a invasão da submucosa ela é profunda, fora dos critérios de cura no cólon, que é aquela invasão limitada a até 1 milímetro, até 1000 micras. E, tipicamente, a gente encontra isso nas lesões com um padrão de abertura do tipo 5N ou no JNET3. Nesses tipos de lesão, pessoal, é sinal vermelho, é tatuagem e encaminhamento para o tratamento cirúrgico. De maneira resumida, é isso que a gente mostrou aqui a vocês, para lesões não pediculadas, até 5 milímetros ou em 6,9, não há dúvida, técnica por polipectomia com alça a frio. Maior que 10 milímetros, a gente tem uma série de técnicas que podem ser utilizadas, não há uma técnica única, mas o mais importante é você saber se há sinais preditores ou não de invasão da submucosa. Se não houver, você pode utilizar para lesões até 2 centímetros. Polipectomia com alça quente, com alça frio, com ou sem injeção da submucosa, ou seja, mucosectomia. Para as lesões maiores que 20 milímetros, as lesões também podem ser ressecadas preferencialmente pela técnica de mucosectomia, sempre que possível, em bloco, e aqueles outros cuidados adicionais da solução de injeção e da ablação das margens que eu mencionei a você. Quando houver a suspeita de invasão da submucosa, não deve-se abrir mão da ressecção em bloco, tá? Sempre que possível, preferencialmente, seja por mucosectomia ou dissecção submucosa. Se a suspeita é de invasão profunda, não é elegível a tratamento endoscópico. Para finalizar as mensagens, queria dizer a vocês que não esqueçam jamais que a maioria das lesões, mais de 80%, tem até 1 centímetro. Então, as técnicas convencionais são absolutamente suficientes para resolver a esmagadora maioria dos casos. Técnicas a frio, especialmente a mucosectomia sob imersão, tendem a ganhar cada vez mais relevância e passam a ser incorporadas no nosso cotidiano com muita frequência. A gente pode discutir isso quando aberto para discussão. Antes de se preocupar em ser um expert em ressecar pólipos grandes, complexos, domine as técnicas de ressecção tradicional. É muito mais importante fazer muito bem uma mucosectomia, uma polipectomia, do que se preocupar em fazer ressecções complexas avançadas. A avaliação minuciosa das lesões é simplesmente essencial para saber indicar e ressecar da maneira correta. Vamos ser mais endoscopistas e menos passadores de tubo, menos macacos de circo adestrados. É importante que a gente tenha critério para fazer a ressecção. Se não dispor de acessório ou expertise em ressecções complexas, encaminhe para um centro de referência, não tente fazer de maneira não adequada. Lembre-se sempre que entre a coragem e a estupidez tem uma linha tênue separada,
que separa essas duas, que é a sensatez, e é isso que eu acho que a gente deve praticar. Obrigado. Acho que eu fui dentro do tempo que me pediram, um pouquinho, 2 minutos a mais. Rogério, você foi excelente. De uma precisão, você é endoscopista, mas foi de uma precisão cirúrgica muito boa. Você fez um grande apanhado das ressecções, das lesões superficiais, inclusive você falando também das lesões pediculadas. E antes de passar para os debatedores, eu só queria que você complementasse falando as suas taxas de complicações no seu serviço em relação a sangramento, perfuração, síndrome pós-polipectomia e também de lesão residual pós-ressecção, e com a sua conduta nas lesões recidivadas, quando uma lesão recidiva. Ramiro, eu hoje conto a dedo as lesões que eu uso corrente para ressecar. Partindo dessa premissa que eu falei há pouco, que a esmagadora maioria das lesões que a gente vai ressecar no dia a dia tem até 10 milímetros, eu praticamente não uso mais corrente. Mesmo aquelas lesões maiores, até 15 milímetros, eu também costumeiramente uso a alça a frio. Eu fiz questão de padronizar no serviço alças dedicadas, porque isso faz uma diferença muito grande. E com essa mudança de paradigma na minha técnica de polipectomia, as minhas complicações reduziram vertiginosamente, principalmente síndrome pós-polipectomia, sangramentos tardios. Eu vejo hoje muito menos do que eu tinha no passado quando incorporei essa mudança. A outra pergunta que você me fez foi... Em relação à lesão residual. Lesão residual. Sem sombra de dúvida, a minha técnica de escolha para lesão residual é mucosectomia sob imersão. Eu só não aplico a mucosectomia sob imersão se for impossível a localização não permitir. E tentar injetar numa lesão residual ou numa recidiva é extremamente difícil, é estressante e não dá muito certo. Eu acho que é uma brilhante técnica a mucosectomia sob imersão para esse tipo de cenário. Certo. E nas lesões que você tenta ressecar em bloco, por exemplo, as lesões de 20 milímetros, você trata realmente rotineiramente as bordas com argônio ou com alça diatérmica no modo soft ou não? Ou depende de cada caso? Isso eu também incorporei, isso figura nos guidelines como uma boa prática para reduzir a chance de recidiva, e eu incorporei na prática lesões maiores, principalmente lesões a partir de 2 centímetros. Eu uso, ao invés de usar o argônio, eu prefiro utilizar a ponta da alça. Eu tenho uma unidade eletrocirúrgica que me permite usar o modo de soft coagulation, e é o que eu adoto e faço a cauterização de toda a margem do leito da mucosectomia rotineiramente. Ok, eu vou passar a palavra agora para Daniel ou Aline, e seguindo a regra, primeiro as mulheres, né? Então Aline com a palavra. Eu gostaria que a Aline comentasse se realmente é a conduta dela, se ela tem algo a acrescentar, e fique à vontade para fazer qualquer comentário. Eu agradeço o convite. Gerson, ela foi maravilhosa. A gente fica até um pouco sem ter mais o que comentar, porque ele trouxe tudo tão mastigadinho, tão com todas as evidências, mas só para algumas considerações, eu também prefiro muito a alça frio, é o que eu uso de rotina, é a alça frio também. Eu não tenho muita experiência em underwater, mas eu queria até perguntar para você se é o que você usa de rotina, quando é que você escolhe para fazer. Nas ressecções de pólipos pediculados com pedículo mais largo, em que se precisa fazer controle de pedículo, eu vejo algumas pessoas com medo de usar o hemoclip antes por causa do risco da corrente com a alça. Eu normalmente uso primeiro a hemostasia com o clipe, depois passo a corrente, mas se você acha que existe algum problema com isso, ou porque eu vejo que algumas pessoas tenho medo justamente da passagem da corrente no hemoclip, né? A outra coisa uma coisa que você falou muito bem, que a avaliação da lesão é muito importante e, preferencialmente, nas lesões maiores, a gente tentar encaminhar para técnicas mais avançadas,
mas realmente depende muito do local. A gente sabe hoje em dia que o ESG não é uma realidade na maioria dos locais, né? Nas capitais a gente ainda consegue, mas muitas vezes não, e eventualmente isso pode poupar o paciente de um procedimento cirúrgico. Então, estudando direitinho, ou se for fazer, preferir pelo menos os maiores nódulos tirar em bloco, ou com menor taxa de ressecção possível, mas que infelizmente não é em todo local que a gente consegue isso, então eventualmente acaba se fazendo mesmo. E da parte cirúrgica, o cuidado de quando não for ressecável a tatuagem, né? Porque isso, para operar, é muito importante. A tatuagem de forma correta e descrever a tatuagem, o que foi feito, aonde foi feita, porque, infelizmente, muitas vezes a gente, quando vai operar o paciente, isso não tem muito bem descrito, a gente chega e tem uma manchona enorme, e você sabe que tem uma tatuagem, você não sabe se a tatuagem foi antes da lesão, foi depois da lesão, se foram duas que se misturaram, e isso às vezes é um pouquinho difícil quando isso não está bem documentado no laudo. Acho que mais ou menos essas eram as considerações que eu queria fazer. Perfeito. Aline, eu uso bastante a técnica underwater. Eu acho que ter uma bomba de água estimula você, porque às vezes é chato você ficar botando seringa a hora toda. Sobretudo para lesão serrilhada, eu acho que é uma belíssima técnica, ajuda e é fácil. Eu acho que mesmo existem bombas no mercado, aquelas são caras essas bombas. Uma bomba de irrigação não vai custar aí menos de 15, 20 mil reais, a depender da marca, então não é algo muito acessível, mas tem umas bombas manuais, eu acho que para isso se propõe e ajuda. Então, eu sugiro, isso é bem barato, procurem e comprem, eu acho que para quem quer começar a fazer mais a técnica, vale a pena. O comentário que você fez eu vou começar de trás para frente, tá? Da tatuagem é perfeito, tem técnica para ser feito sim, tem que distar pelo menos ali 2 a 3 centímetros da lesão que você quer tatuar. É prudente sempre descrever se você fez proximal ou distal. Não existe o correto. Você pode tatuar proximal, você pode tatuar distal, se obviamente for permitido pela distância de algum marco anatômico que impeça isso, claro, mas você pode descrever desde que você diga onde você fez a tatuagem. A quantidade é muito pequena. Eu faço, obviamente, como diz a técnica, uma bolha com solução salina mesmo, e eu injeto 0,1 ou 0,2. Eu disse 0,1 ou 0,2 de nanquim. Não mais do que isso. É absolutamente suficiente para não ter aquela mancha preta, né? Eu não sou cirurgião, mas como a gente trabalha muito próximo à equipe de cirurgia, eu já escutei os relatos deles assim, a gente tem um relacionamento muito próximo, então menos é mais. Quanto menos nanquim você utilizar, melhor vai ficar. Você fez uma outra pergunta, desculpa, você pediu um comentário. Sobre o pedículo, o controle do pedículo. Perfeito, pedículo. Eu uso clipe muito mais do que endoloop. Quem já usou endoloop sabe que não é tão simples quanto parece. Existe uma marca no mercado que ele já vem pré-montado, facilita um pouco, mas o aplicador mais comum de endoloop ele vem dissociado da alça, do laço. Você tem que montar, preparar e aplicar. Se quem estiver liberando o loop não estiver bem treinado, vai seccionar o pedículo a frio. Já vi acontecer isso, inclusive em curso ao vivo. Não é uma experiência muito boa. Então, eu prefiro clipes. Hoje a gente tem clipes com abertura de até 13 milímetros. Então, dá para aprender bem. Às vezes, quando eu não consigo com um, eu coloco 2 clipes e eu consigo deixar o pedículo bem selado e corto, obviamente, acima dele. Esse risco da transmissão de corrente, eu acho que ele não deve ser muito grande, isso não invalida a técnica, não vai causar grande prejuízo e é bem mais fácil do que utilizar um endoloop. Daniel, suas observações. Parabéns, Gerson. Sua aula foi ao mesmo tempo ampla e sintética, né? Acrescenta sempre para a gente, né, ouvir essas informações aí que você passou, né? E voltando ao cenário aí dos pólipos pequenos, né, que é a nossa rotina aí do dia a dia, eu vi que você usa o aparelho da Olympus, né, o 190, né, com dual focus. Eu vi que você utiliza o CAP também, acho que talvez em parte dos seus exames. Alguns daqueles vídeos não são meus, tá? Não são todos aqueles vídeos. Eu uso o Olympus, eu uso o CAP, mas não só todos aqueles vídeos não são meus. Tem a referência deles embaixo do que não são meus.
Desculpa, perfeito. E, bom, a minha pergunta, na verdade, é em respeito à ressecção desses pólipos pequenininhos, né, entre 5, né, até lá dos seus 9 milímetros. Existe uma valorização muito grande à margem de ressecção, né? A gente tem uma experiência aqui em alguns laboratórios de anatomia patológica que eles, via de regra, eles não consideram margens livres para esse tipo de pólipo, tá? E, claro, que essa ressecção a frio, né, com aquela margem maior de tecido normal ali ao redor do pólipo, ela vai provavelmente nos dar margens livres, inclusive patologicamente falando, tá? A minha pergunta é, uma vez ressecado um pólipo como esse, né, com margens adequadas, com a alça frio, né, você acaba aspirando o pólipo, então já vem o risco da fragmentação dele pelo canal, né, do aparelho, né? Considerando que essas lesões, a maioria delas, né, estão de baixo grau, né, e que eventualmente a margem comprometida patologicamente, né, não corresponde a uma margem endoscopicamente livre, né, eu queria só saber o grau de preocupação que vocês têm, né, e que informação vocês compartilham entre colegas e entre os próprios pacientes. E, por último, queria saber se você tem experiência com as alças de polipectomia frio pequenas, eu digo as bem pequenas mesmo, que algumas empresas, né, têm fornecido alças com menos de 10 milímetros, né, alças de 6 milímetros. Né? Eu, particularmente, não tenho essa experiência, mas eu gostaria de ouvir um pouco de vocês se essa alça extremamente pequena, né, ela é benéfica para a ressecção de pólipos diminutos, bem pequenos. Eu vou começar de trás para frente, tá, Daniel? É óbvio que a alça menor para um pólipo até 5 milímetros, em teoria, ajudaria ainda mais. Mas é muito complicado na prática isso, você conseguir padronizar vários tamanhos de alça para um serviço, né? Isso cria um problema logístico de estoque. Então, imagina você ter alças de 6, de 8, de 10, de 13, de 15, de 20, de 24, de 30. Então, de repente, você tem uma quantidade muito grande de alça. Eu acho que a alça de 10 milímetros é o foco, é o coringa, é a alça que eu trabalho para a maior parte dos pólipos que eu resseco. E ela vai muito bem com um pólipo de 5 milímetros. Eu não sei se talvez melhorasse muito mais usar uma de 6 ou de 8, em teoria sim, mas eu acho que o benefício da alça de 10, como ela vai resolver não somente o pólipo de 5, como o de 8 e o de 9, eu prefiro continuar usando a de 10 e eu acho que quem estiver utilizando vai estar bem servido. A diferença é você ter a alça dedicada para corte a frio. Eu acho que isso faz muita diferença para quem vai resolver mudar aí o paradigma de ressecção para adotar mais ressecção a frio. Isso faz muita diferença, você padronizar a alça para corte a frio, seja de 10, de 13, de 15 ou de 20 milímetros. Quanto à preocupação, isso é muito verdade, você está falando. Tem horas que você xinga durante o exame porque você faz a ressecção inteira do pólipo e, obviamente, não dá para passar uma alça coletora tipo rede, apreender o espécime, sair, retirar o aparelho e voltar sempre para todo e qualquer pólipo. Isso é absolutamente impraticável numa rotina de exame. Então, para aquelas lesões até 10 milímetros, em que você, partindo do pressuposto que você trabalha com um aparelho de alta resolução, de alta definição, se puder ter magnificação, ótimo. Com cromoscopia, você faz a análise acurada e você tem certeza que você está diante de um adenoma simples, não é um adenoma avançado, eu não vejo nenhum problema se houver a fragmentação da peça. Tá? Então, eu não me preocuparia desde que você tivesse convicto que você fez uma ressecção com margem, né, e a gente consegue ver isso aí para essa análise histológica, não me preocuparia. Claro que vai prejudicar o patologista. Agora, para lesões mesmo menores, ali 10 milímetros, em que a gente vê um JNET 2B, um padrão de cripta 5I, ou aqueles tipos morfológicos que eu descrevi, esse eu acho que a gente tem que ressecar e ter o mesmo cuidado de tirar a peça em bloco, retirar ela de dentro do cólon inteira para análise do patologista. E aí eu não conheço outra forma que não utilizando uma alça coletora. A Aline fez um comentário, me lembrei agora que ela tinha feito, que realmente essas técnicas avançadas não são disponíveis, difíceis, mas eu acho, Aline, que a prevalência do tipo morfológico, mesmo das lesões de crescimento lateral, nos favorece. Então, eu não teria nenhum pudor de ressecar uma lesão de 3 centímetros, 4 centímetros, do tipo granular homogênea em piecemeal. Eu acho que absolutamente você tem muita evidência de fazer isso. Quem conhece os trabalhos
do Michael Burke, sabe do que eu estou falando, é um australiano, talvez tenha mais publicação para ressecção em PCMil, a frio, inclusive, dessas lesões. Eu acho que não há nenhuma preocupação. Você pode fazer isso também para uma lesão do tipo não granular plana e até mesmo para uma granular homogênea, uma granular nodular mista, desde que você tenha pelo menos o cuidado de ressecar a nodulação separado das outras. A única condição, o único tipo morfológico que eu acho que isso não deve acontecer preferencialmente é para pseudodeprimida, a não granular pseudodeprimida. Eu acho que essa lesão, a gente está falando de um N muito pequeno, pessoal, não custa nada, referencia para algum local, não sei. Não tem canto nenhum, eu estou realmente num local que não tem, não dá, é isso operar, ok. E aí eu tento ressecar na menor quantidade de fragmento possível e tem um bom patologista, junte, bote a peça numa cortiça, estique, tente botar os 2 fragmentos próximos, eu acho que vai minimizar. André, Bruno, podemos continuar ou realmente tem que acabar? Tem quanto tempo mais aí? Ramiro, mais 5 minutinhos aí. Mais 5 minutos só? Tá bom. 5 minutos a gente conclui. Eu sei que tem a questão da plataforma do Zoom, tem um tempo, e também já está no tempo avançado, né? Mas eu acho que eu vou deixar para o pessoal fazer as conclusões finais, mas eu acho que Gerson chamou bem a atenção. Eu acho que tem a saber as contraindicações da ressecção endoscópica. Ele chamou bem a atenção. Quando você suspeitar de uma invasão maciça da submucosa, é que o endoscopista não deve fazer ressecção, porque o paciente não vai ter nenhum ganho em relação a isso, você tem que indicar o tratamento cirúrgico. Mas naquela dúvida de uma invasão superficial da submucosa e SM1, que você teria os pacientes aí com padrão de criptas 5I, você ter um JNET 2B, aí sim você poderia fazer a ressecção endoscópica, de preferência não, deve ser em monobloco, e serve inclusive para estadiamentos. Se a lesão tiver uma invasão da submucosa SM2, ele vai ser indicado tratamento cirúrgico. A gente já sabe que teve recentemente uma palestra do Tanaka, que ele já está aumentando o grau de profundidade até 1,8 milímetros. A gente trabalha com 1 milímetro, mas já é uma indicação já expandida. Mas eu acho que a gente tem que ficar mesmo nessa invasão de 1 milímetro. Eu acho que até SM1 seria o limite do tratamento endoscópico. E Gerson também chamou bem a atenção. Você que trabalha no dia a dia, eu acho que hoje em dia a gente tem que trabalhar com aparelhos de alta definição. O aparelho de magnificação vai ser utilizado para um percentual pequeno. Se você trabalhar hoje com uma colonoscopia de boa qualidade, com bom preparo, com tempo de retirada maior do que 10 minutos, e você sabendo caracterizar bem as lesões, você hoje consegue fazer o tratamento endoscópico de mais de 90% das lesões do colo. E a gente sabe também que mais de 90% dessas lesões, elas não são adenocarcinoma invasivo, ou são lesões pré-malignas, uma neoplasia de baixo grau ou de alto grau, e o tratamento endoscópico é curativo. Então, eu deixo para a Gerson fazer algum comentário final e os debatedores. E passo a palavra a André e Bruno. E desde já agradeço o convite por ter apreciado participar dessa reunião com vocês. Pode começar por Gerson e depois os debatedores se despedem. Eu só tenho a agradecer. Acho que foi uma discussão excelente. Para mim é sempre um prazer enorme conversar com meus amigos baianos. São vários. Eu não vou citar o nome para não esquecer nenhum novamente. E dizer que vocês estão de parabéns. Como eu disse, a pujança da sociedade é impressionante. Eu acho que deve ser seguida aí por muitas estaduais essa busca incessante de promover atividades que agreguem a gastroenterologia e a endoscopia e que produzam, né, resultado prático. Então, muitíssimo obrigado pelo convite. Um prazer também estar aqui com o Ricardinho. Um abraço para vocês e até a próxima. Obrigado, Gerson. Muito boa discussão. Na próxima a gente conversa sobre outros temas tão interessantes quanto esses, né? Comentei até com o Ramiro nos últimos dias, sabendo que você viria dar essa aula aqui para a gente, né?
sobre a importância da nossa união, né? E aí, para um outro momento, acho que ficaria como uma deixa aqui, para a gente discutir outras questões aqui da nossa especialidade. Mas, de qualquer forma, obrigado e um abraço. Volte sempre. Queria também agradecer a André, a Bruno, o convite, parabenizar a Gerson mais uma vez pela aula e agradecer a todos também que estão aqui até agora, pessoal, para estar sempre à disposição para qualquer outras discussões que são tão produtivas sempre. Eu vou deixar para Bruno Medrado fechar a sessão, tá bom, pessoal? Agradeço a todos vocês aí, foi ótima a participação de todos, sem exceção. Debatedores, discutidores, moderadores e palestrantes. Um abraço a todos. Bruno, fica com você. André Paulo Paternoster queria participar. Ramiro não abriu para quem está fora. Meu amigo, foi porque o tempo foi curto, mas você decano, é decano, pode falar. Pode falar. Bruno não vai se opor, não. O meu comentário também é curtíssimo. Eu só queria dizer o seguinte, Luciana trouxe um dado aí que, na verdade, 13,8% da população brasileira tem acima de 40 anos. São 30 milhões. Acima de 50 anos são 28 milhões. 58 milhões de pessoas é uma utopia fazer rastreamento. Ponto. Fui rápido. Segundo, você falou bem. Então, é por isso que a gente faz com 5 anos e não com 10. Porque também, mesmo com a colonoscopia de boa qualidade, você tem um percentual, que eu podia perguntar a Gerson aí, que fez uma revisão boa, um percentual de lesões desapercebidas, de pólipo. Então, é por isso que, às vezes, a gente faz 5 anos e não 10, mesmo com uma colonoscopia de boa qualidade. Eu queria que ele comentasse. Segundo, você comentou aí que a morfologia, o padrão de criptas, padrão vascular, mesmo presuntivamente sendo uma neoplasia, não é contraindicação você fazer uma ressecção. Então, eu queria ouvir também o Gerson. Muito obrigado. Boa noite, Paulo. Obrigado pela pergunta. Sem sombra de dúvida, a colonoscopia não é um exame infalível. A gente sabe que tem perda de lesão. Porém, eu acho que o que alimenta esse ciclo vicioso foi bem discutido depois da apresentação do Ricardo, né? É um mix de coisas. A gente tem condições inadequadas de realização de exame com aparelhos inapropriados. Não, Ô, Gerson, não, para resumir, o exame foi feito com boa qualidade, com tudo certinho. Qual é o percentual de lesões desapercebidas? O que deve ter na literatura? Sim, o que é que você sabe a respeito, exato? Veja, em condições ideais, com médico bem treinado e aparelho, a sua taxa de perda de lesão não deve passar de 5%. Tá? Isso para lesões maiores que 10 milímetros. Não deve passar de 5%. Então, se você tiver com mais de 5% de perda de lesão maior que 10 milímetros, numa colonoscopia de alta qualidade, tem alguma coisa errada. Então, agora, eu vou fazer com 10 anos. Se for uma pessoa que você confia, pode fazer tranquilamente. A eficácia do screening com 10 anos está bem documentada, com condições de alta qualidade de colonoscopia. Certo. Amir, obrigado pela tolerância. André também. E você? Agradecer o presidente Bruno aí. O Bruno também, o Bruno. E o Lira, né? Eu agora já encerrei minha participação, agora é só para os presidentes. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ramiro. Foi um prazer estar com vocês aí. Eu peço desculpa, eu cheguei um pouco atrasado aí. Daniel fez as vezes aí da SOBED e apresentou bem a gente aí, mas assisti as 2 apresentações, realmente foram excelentes. Acho que brinda aí esse mês do Março Azul, né? Então, foram apresentações que contemplaram os principais pontos que a gente precisa discutir em relação à colonoscopia, né? E realmente foram apresentações muito didáticas, muito diretas e acho que com certeza acrescentaram aí muito conteúdo para todo mundo. Eu só tenho a agradecer a todos os participantes aí. Essa parceria com a SGB tem sido uma parceria muito produtiva. E a gente espera que o próximo Março Azul, né, o próximo ano que vem, a gente consiga fazer uma coisa
ainda mais robusta aí, né? Esse ano o Março Azul ele envolveu outras sociedades, a própria coloproctologia está envolvida também. Não à toa a gente convidou aí os colegas da coloproctologia para poder também participar. E eu acho que esse é um evento que já entrou realmente no calendário nacional, e a gente tem que apoiar, inclusive com atividades mais práticas, aí chamando a atenção das autoridades locais, frente à necessidade, né, de fazer os rastreamentos, aquilo que a gente discutiu um pouco aí com o Ricardo anteriormente. Realmente a gente não tem um programa muito bem estabelecido, e eu acho que o benefício é óbvio, então a gente tem que chamar atenção para isso e trabalhar aí para que o câncer coloretal seja de fato prevenido. Tá? Agradeço a todos e vamos fechar aí. Um abraço. Um abraço, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau.